Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Mais um dia maravilhoso na presença de Deus. Você tá bem? Eu tô ótima, graças a Deus. Mas olha, eu quero te dizer uma coisa. Se hoje você não estiver bem, o Senhor, Ele é contigo. Deus, Ele é fiel para cumprir tudo que te prometeu. Amém? Não fica triste não, tá? Que Ele não se esqueceu de você. Amém? Compartilhar com você hoje uma palavra abençoada que se encontra no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 4, no versículo 40. Marcos 4, verso 40, que diz assim: Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Aleluia! A palavra de Deus vem falando aqui sobre Jesus perguntando aos discípulos: Por que estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Louvado seja o nome do Senhor. E a passagem, diz sobre Jesus ter dado uma ordem aos discípulos para que entrassem no barco e chegassem do outro lado. A ordem é: entre no barco e passemos para o outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no meio do caminho a Bíblia relata que se levantou uma tempestade, que o barco dos discípulos quase naufragou, E a palavra de Deus vem dizendo que os discípulos, que Jesus estavam dentro daquele barco e que os discípulos se atormentaram, tiveram medo, mas acordaram Jesus, lembraram que ele estava dentro do barco. Aleluia! E os discípulos falaram: Senhor, não te importa que pereçamos? Mas Jesus levantou, acalmou o vento e a tempestade, mas puxou a orelha dos discípulos. Disse: Mas por que estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Glória a Deus, aleluia. E os discípulos tiveram medo. Eles estavam andando com Jesus, mas eles estavam com medo. Eles conheciam Jesus, dormiam, acordavam, viam milagres, viam as maravilhas que Jesus estava fazendo, curando, ressuscitando mortos. Mas eles tiveram medo. Eles eram seres humanos, como eu e você. Sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? É que não é porque você tem medo, é que você não crê em Jesus. Não é isso. O medo, ele faz parte da gente, sabe? Mas a diferença, na minha visão, é que os discípulos fizeram foi que eles acordaram Jesus. Eles lembraram que Jesus estava no barco. E é isso que a gente precisa fazer. Lembrar que Jesus está conosco. Porque a adversidade vai vir, o problema vai vir. Jesus disse: Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer. Mas a diferença daqueles que creem para aqueles que não creem é que sabe que em meio às aflições, Jesus está conosco. E aí a gente suporta passar. O barco lá, na palavra de Deus vem dizendo que estava quase naufragando. Jesus estava dormindo, Jesus estava testando a fé dos discípulos. E coisas na nossa vida vêm para testar a nossa fé.
Se cremos ou se não cremos que Jesus é conosco, que a palavra dele é a verdade, que a promessa dele vai se cumprir. Então que a gente venha tomar posse da palavra dessa manhã. Que Jesus ele está no nosso barco. Basta crermos. Basta orarmos, basta clamarmos. Senhor, levanta-te ao nosso favor. Senhor, eu estou passando por isso e isso, meu barco está quase afundando. Ah, Lívia, mas Jesus não vê tudo, vê, mas Ele quer que a gente peça a Ele, diga para Ele, temos relacionamento com Ele. Porque quando a gente tem relacionamento com o nosso amigo, com o nosso filho, com o nosso cônjuge, com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente conta os nossos problemas e com Jesus não pode ser diferente. Jesus ele quer ouvir de mim e de você, olha Senhor, isso aqui tá acabando comigo, isso aqui vai me afundar. E Jesus ele entra nessa hora porque ele é o teu melhor amigo, amém? Ele é o teu verdadeiro amigo fiel. Não te abandona nem quando você está dormindo, porque a Bíblia diz que ele não dorme. Os olhos dele estão sobre nós. O nosso nome está escrito na palma da mão dele. E essa é a maior promessa que nós temos. Então, Jesus te pergunta, por que tem medo? Ainda não tem fé? Aleluia, nessa manhã nós vamos orar. Para que ele venha aumentar a nossa fé. Para que a palavra dele venha se cumprir na nossa vida. E para que os nossos medos venham ser pequenininhos mediante o tamanho do nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te adorar, benzer o teu nome, te agradecer e engrandecer, porque só o Senhor é Deus da nossa vida. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por estar em nosso barco. Obrigado, Senhor, porque em meio à tempestade o Senhor se levanta e dá ordem ao nosso favor. Obrigado, Senhor, por tirar o nosso medo nessa manhã, falando em tua palavra, que o Senhor é o Deus que acalma ventos e tempestade. Muito obrigado, Senhor, por fazermos a nossa fé aumentar ao ouvir a tua palavra e crermos no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Fica conosco, Senhor. Acalma os ventos de nossas vidas e nos dá a vitória. Obrigado por ser o único que pode e vai fazer o milagre em nossas vidas. Nos abençoa, Pai, nos dá um dia de vitória na tua presença. É o que eu te peço e te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você crê? Creia, porque só Ele pode fazer infinitamente mais. Olha, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha ele para abençoar outras vidas, assim como você. Amém? Que Deus abençoe!